12. Se você puder pegar o exemplar da Bíblia que está na sua casa, leia comigo. Se não puder, ouça atentamente. E enquanto você procura, eu quero saudar ao meu pastor Arnob Tavares, pastor desta igreja, irmã Antônia, sua esposa. Também uma saudação à minha esposa, irmã Jaqueline Santana, e ao meu garoto Natanael, bem como a todos os irmãos da congregação em Vila Raul, onde temos o prazer de representar o pastor da igreja, pastor Arnob Tavares. Saudação que notifico aqui na pessoa das senhoritas Raíssa e Vitória, que estão representando aqui no louvor. Amém? Também saúdo meu amigo presbítero Staski, a quem tivemos o prazer de receber ontem no culto da família. Saúdo também o cooperador Kennedy e o meu jovem amigo Silas. Então, meus queridos, o Salmo de número 12, ele diz assim: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão do pobre e dos gemidos dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porei em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus, espalhados por onde a tecnologia da internet alcança, eu quero nesta manhã trazer-lhes, dentro da vontade de Deus e do tempo que nos foi concedido, uma palavra, uma mensagem da parte de Deus intitulada As 3 Vozes do Salmo 12, as 3 vozes presentes no Salmo de número 12. Os irmãos, leitores da palavra de Deus, certamente já foram atraídos pela clareza com a qual o salmista Davi escreveu o Salmo de número 12. É um salmo direto, objetivo, carregado de expressões que em tudo parecem com aquilo que está acontecendo no nosso dia. É claro que o rei fazia um raio-x, uma fala que muito representava o seu tempo, cercado de homens de caráter dobre, homens cuja fidelidade e a lealdade podiam ser questionadas. Muitas vezes, homens que falavam palavras que não representavam aquilo que está, de fato, inserido nos seus corações. E é claro que esse texto, meus irmãos, está muito longe de ser um texto anacrônico, ou seja, um texto fora do seu tempo. Não, o que o salmista escreveu no Salmo de número 12 pode muito bem ser utilizado como igual registro, reflexo da sociedade na qual estamos vivendo. Uma sociedade a nível de mundo com cerca de 8 bilhões, e a nível de país, uma sociedade com 215 milhões de habitantes, trazendo para as Alagoas cerca de 3 ou 4 milhões de alagoanos, e na nossa briosa Rio Largo, cerca de 80, 90 ou até 100 mil moradores. Sociedades estas que têm sofrido com a perca de valores outrora considerados importantes, sociedades estas que têm visto marcos antigos que registravam a noção de certo e de errado serem removidos, e aquilo que antes era considerado totalmente incompatível com a verdade, agora sendo admitidos como sendo comuns. Mas o que eu quero trazer
para os irmãos, como posto no tema desta mensagem, é acerca das 3 vozes presentes no Salmo de número 12. E a primeira voz, meus irmãos, é a voz do crente que sofre. A voz do crente que sofre. O que é interessante de analisarmos à luz da palavra de Deus é que Deus enviou seu Filho para por nós morrermos. E quando Ele aqui veio, aqueles que nele creram foram apresentados a Deus e possibilitados de terem a salvação, porque Cristo é a salvação. Passaram a ter uma nova vida, mas esta nova vida que Jesus inaugurou para aqueles que nele creram, não é uma vida desprovida de dificuldades, não é uma vida longe das arguras que esta vida impõe. Muito pelo contrário, Jesus certa vez conversando com seus discípulos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É necessário que entendamos que no Salmo de número 12, nós enxergamos uma voz de um crente que sofre porque a sua sensibilidade espiritual não lhe permite ser indiferente à maldade institucionalizada que está acontecendo no mundo no qual estamos vivendo. Sofre porque ele não consegue sentir alegria, ele não consegue compactuar com a verdade de Deus sendo ridicularizada por homens e mulheres em nome de uma liberdade absoluta que acham que tem. Sofre porque não concordam com o mundo em que Deus tem sido zombado pela literatura, pelo cinema e pior, pelas religiões que deveriam, aleluia, postar, colocar, apresentar Deus de uma maneira séria e de uma maneira responsável para a humanidade. O sofrimento, portanto, é de quem está inserido em um mundo mau. Por isso, meus queridos, que tomando o livro de Cantares de Salomão, com o seu caráter alegórico, a gente pode enxergar a noiva no capítulo de número 8 e versículo de número 14 dizendo: vem depressa, amado meu. Isso é o registro de uma alma que sofre, de uma igreja que sente a pressão de um mundo que está cada vez mais sujo e mais desgovernado e mais distante das verdades divinas. Mas é preciso que saibamos que este sofrimento tem um contrapeso, que é o que permite que a gente viva uma vida feliz, porque enquanto o mundo está perdido, enquanto a voz do mundo está se distanciando de Deus, Deus ainda tem sobre a sua igreja estendido a mão. Então a tristeza por estarmos em um mundo tão mau, que parece que não tem olhos e ouvidos para Deus, ela é substituída por uma alegria que invade as nossas almas quando nós entramos na presença de Deus e testemunhamos que Ele é real e que o seu Espírito Santo entra nos mais íntimos lugares da nossa alma. Aleluia! E a gente pode encontrar algumas passagens bíblicas que sustentem isto que eu estou falando. Por exemplo, eu gostaria de ler 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 9. Estamos falando da primeira voz presente no Salmo de número 12, a voz de um crente que sofre porque testemunha um mundo que rejeita as verdades divinas. O verdadeiro crente é aquele que não naturaliza o pecado. O verdadeiro crente, o crente salvo, é aquele que não vê normalidade no erro, que não se entrega à indiferença ao pecado, porque ele entende que estas coisas são contrárias às verdades eternas de Deus. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Vamos ver o que diz o apóstolo Pedro. Ele diz no 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar,
ao qual resisti firmes na fé, e agora, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, meus queridos, é bíblico que as aflições façam parte da vida do crente. Por isso que a voz do crente que sofre é uma voz que está sendo ouvida por Deus. E até a hora em que aquele crente conseguir sustentar este sofrimento de modo resiliente e tomar disso experiências para o fortalecimento da fé, Deus permite que aconteça, porque esse é um tipo de coisa que calibra a fé, que aperfeiçoa o caráter e deixa o crente mais firme no Senhor. Então o crente que sofre por estar no mundo mal precisa entender que as aflições não são exceção, fazem parte do dia a dia da vida de qualquer pessoa, e o crente não está fora desta estatística. Salmo de número 119, versículos de número 93 e 94, apenas mais uma referência para sustentar este ponto deste sermão do coração de Deus para o seu coração. Salmo de número 119, versículos 92 e 93, diz assim: se a tua lei não fora toda a minha alegria, não há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Ou seja, enquanto a gente testemunha com os nossos olhos, os nossos ouvidos, e cientes de que tais aflições, das mais diversas naturezas, fazem parte da nossa jornada como crentes, nós precisamos nos fortalecer na certeza de que os preceitos eternos de Deus devem continuar vivos na nossa alma. Enquanto o mundo se distancia de Deus, nós temos que nos aproximar dele. Enquanto o mundo rejeita as verdades de Deus, nós precisamos internalizá-las no nosso coração, conforme diz o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, o salmista sofria porque testemunhava a maldade de homens que o cercavam. O crente sincero dos nossos dias, ele também sofre porque ele testemunha com os seus olhos e com os seus ouvidos a perversão do homem moderno, a dessacralização das coisas de Deus, a perda do sentido da vida por parte de muitos. E por cristianismo depurado, sendo deixado de lado por um cristianismo com ideologias mundanas enxertadas nele. A igreja do tempo presente, ela sofre porque ela vai na contramão de um mundo que não quer ser contrariado. A igreja do tempo presente sofre porque ela vai na contramão de um mundo que não quer, em hipótese alguma, que as suas práticas sejam criticadas ou sejam postas em xeque pela lei de Deus. Vivemos numa sociedade que, se defendermos a nossa fé abertamente, podemos ser presos ou até mesmo cancelados. Mas uma coisa é certa: Deus está ouvindo a voz do crente que sofre, da igreja que sofre. Eu estou consciente que muitas igrejas, assim chamadas de igreja, decidem fazer uma aliança com essas ideologias. Eu sei que lugares chamados de igreja fazem pactos e absorvem esses modus operandi mundano ao ponto de perderem a essência do Cristo vivo que um dia habitou no meio deles. Mas a igreja que vai morar no céu, ela é
aquela voz que clama, sofrendo pela resistência que o mundo lhe tem oferecido. Mas a notícia boa, igreja do Senhor, você que vai morar no céu, nós queremos ver Jesus com os nossos próprios olhos. A notícia boa é que ninguém, nem Satanás, nem o mundo, nem o homem poderoso, nem os demônios pode tocar na igreja, pode tirar da igreja aquilo que Cristo não quer que seja tirado. Ninguém pode esvaziar a Santa Igreja do poder na terra que Deus a deu para ser a luz e brilhar com a luz de Cristo por onde estiver. Por isso, se você se identifica, e certamente se identifica com esta voz que sofre por estar vendo e testemunhando o mundo cada vez mais distante de Deus, eu te digo, a voz de Deus também brada na terra e será ouvida por todos nós. Aleluia. Poderíamos também ler o Salmo de número 10, versos 13 e 14, e 1 Pedro capítulo 4, versos 13 a 16. Todos eles corroboram, todos eles contribuem para a ideia de que o sofrimento na terra não pode de alguma forma anular a alegria da garantia que há no céu. Não se surpreenda com as bizarrices deste mundo, aleluia. Não se surpreenda com o distanciamento moral que as pessoas estão cada vez mais praticando. Não se surpreenda com o certo sendo posto e de maneira institucionalizada como errado. Não se surpreenda, porque estas são formas claras de provar que Jesus está voltando. Mas esteja atento, sabe por quê? Porque quando estas coisas se intensificam, é porque o Filho do Homem está às portas. Aleluia. O mundo está cada vez mais distante de Deus. Nos Estados Unidos, um caso bizarro, me faltam até palavras para descrever tamanha bizarrice. Uma moça, ela jogou um produto químico nos próprios olhos. Isso aconteceu em uma entrevista. Ela deu, a própria jovem testemunhou isso numa entrevista em um programa jornalístico naquele país. Ela jogou um produto químico nos próprios olhos para perder a visão, porque ela se sentia como uma pessoa que deveria ser cega. Isso mesmo, pasmem os senhores. Ela acreditava que deveria ser uma pessoa cega aos 21 anos, se via como cega, logo não precisava da visão. É um tipo de entendimento que nos faltam adjetivos para caracterizar, que nos faltam palavras para definir. Bizarro é pouco diante de tamanha loucura, perversão da própria natureza do que Deus fez. Quantas pessoas queriam enxergar, quantas pessoas queriam ter os seus olhos saudáveis, e alguém que os tem se cega porque se sentia uma pessoa cega. Assim como o homem norueguês, se não me ocorre o engano da sua nacionalidade, se sentia um paraplégico, portanto andava de cadeira de rodas para onde ia. Ele se sentia, senhores, um paraplégico. Não, eu me sinto paraplégico, logo eu sou um paraplégico. Então ele anda de cadeira de roda, mas ele tem as pernas funcionando. Mas por que ele não anda com elas? Porque ele se sente um paraplégico, logo ele precisa ser respeitado como tal. Irmãos, a loucura tem sido institucionalizada. Precisamos compreender a seriedade dessas coisas, orar ao Senhor para que Ele volte. Ora vem, Senhor Jesus. A nossa voz tem que ser uma voz de sofrimento, no sentido de que não aceitamos essas coisas como naturais, mas precisa ser uma voz de esperança, chamando para que Cristo venha buscar a sua igreja. Aleluia. Segunda voz que a gente enxerga no Salmo de número 12 é a voz do ímpio que peca e se orgulha do seu pecado. A gente pode reconsultar o Salmo de número 12 para enxergar isso.
A primeira voz, repito, é a voz do crente que sofre porque não aceita esta maldade, esta inversão de valores. Era o salmista Davi dizendo: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Agora, a voz do ímpio que se orgulha, versículo 4, pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Todos nós somos pecadores no sentido da herança que tivemos do pecado adâmico. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus somos novas criaturas e não há nenhuma condenação. Mas imaginem alguém que peca e se orgulha da sua condição miserável. O mundo não só está mergulhado no pecado, mas ele está, como eu já disse algumas vezes neste sermão, institucionalizando o pecado. Não basta eu pecar, eu quero tornar o pecado uma lei, uma regra. O ímpio que peca e se orgulha, primeiro ponto, ele possui lábios lisonjeiros e falsidade. O que é dito em nome dessas novas ideologias é lindo de se ver, é lindo de se ouvir. Quem pode resistir? São discursos emocionados, são falas nutridas por sentimentos e que parecem, a ouvidos desatentos, verdades que não podem ser ignoradas. Os lábios lisonjeiros falam o que as pessoas querem ouvir. E o que as pessoas querem ouvir? Que não precisam se arrepender dos seus pecados. E o que as pessoas querem ouvir? Que está tudo bem. E o que as pessoas querem ouvir? Que não tem nada de mais ser assim. E o que as pessoas querem ouvir? Que todos nós erramos, então é natural que essas coisas aconteçam. O que as pessoas querem ouvir? Foi Deus quem me fez assim. É o discurso do ímpio que peca e se orgulha. Ponto 1, lábios lisonjeiros e falsidade. Ponto 2, coração dobrado. Coração dobre é quando a fala é uma, mas a intenção é outra. É quando o discurso é um, mas os planos são outros. Cuidado! Satanás não está de brincadeira. Esta semana foi feita uma reflexão, o mês inteiro na verdade, mas houve uma culminância. Uma reflexão sobre o abuso infantil, que tem sido uma realidade gritante neste país. E muitas vezes estas coisas são construídas nas entrelinhas de discursos que parecem bonitos e belos e apreciáveis. Presbítero Lineker, como assim? Estão erotizando as nossas crianças em nome de uma liberdade. As nossas crianças são colocadas para decidirem se serão sexo A ou sexo B. Estão dizendo que as nossas crianças e os nossos jovens não podem assumir responsabilidades. Tanto é que criticam abertamente qualquer tipo de fala que tente antecipar a maioridade penal. Mas questões ligadas a decisões, e os irmãos sabem do que eu estou falando, ligadas ao corpo, já são ditas como que as crianças podem decidir sobre isso. É a verdade se transformando
em mentira e a mentira se transformando em verdade. São os valores eternos de Deus, aquilo que Deus fez como coroa da sua criação, sendo pervertido em prazeres humanos e males morais. E o homem, além do coração dobre, cujas intenções são más, o coração maldoso, a discrepância entre ser e fazer, o salmista também fala da sua soberba, e ele se orgulha. A língua é nossa, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Quem é Deus? Quem é Jeová? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Não existe Deus. Deus está morto, disse o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que a título de curiosidade, morreu enlouquecido aos 56 anos em um hospício na Alemanha. É natural que soframos diante desses males por nos sentirmos impotentes, porque a voz do ímpio que peca é uma voz influente, porque eles estão nos lugares de poder deste mundo, estão nos lugares aonde a influência é maior, estão no poder público, no governo, estão também nas universidades, nas escolas e até mesmo nas igrejas. Mas uma coisa nós precisamos saber, que o Deus que fez os céus e a terra, Ele não está olhando essas coisas acontecerem indiferentes a ela. Na hora certa, a sua mão, que é de amor, mas também é de juízo, será erguida para solucionar a maldade desta terra. Aleluia. Por isso, meus irmãos, nós podemos ler alguns textos para sustentar esta parte do sermão, porque a Bíblia é o sustentáculo de qualquer sermão que se preze. Provérbios, capítulo de número 6, versículos 16 a 19, livro dos Provérbios de Salomão e outros, capítulo 6, versículos 16 a 19, olha só: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. E o versículo 19: e testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre os irmãos. Pensem comigo, meus irmãos, internautas, não será isso que tem sido palco nas grandes arenas do entretenimento da nossa sociedade? Não são essas corrupções morais que são celebradas em programas televisivos, onde pessoas são colocadas para representarem o pior de si? Não são esses valores distorcidos que são cultivados por pessoas que vivem como se Deus não existisse? Mas pasmem os senhores, Deus não só aborrece, Deus detesta essas coisas, porque elas nutrem o mal e deixam o bem morrer. Aleluia. Salmo de número 34, verso 13. Salmo de número 34, verso 13 diz: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Cuidado, porque o discurso do ímpio é sedutor. A fala de quem se orgulha do pecado é sedutor. A pregação de uma liberdade absoluta é sedutora. Na igreja eu não posso nada, mas aqui eu posso tudo. Cuidado. Esse discurso matou milhões de jovens.
de AIDS, de overdose de drogas, na virada dos anos 70 para os anos 80, e tem matado muitos hoje. Cuidado, essa noção que obedecer regras é chato, tem tornado famílias um inferno, porque as crianças, quando crescem, não conseguem compreender a noção de autoridade e simplesmente rejeitam seus pais como fonte de qualquer tipo de autoridade. São os pais escolhendo por uma educação na infância sem limites. Cuidado, esse discurso do pode tudo é muito perigoso. Esse discurso do meu corpo, minhas regras, no sentido de que você pode fazer o que quiser, sem pensar no que Deus pensa sobre o seu corpo, é muito perigoso. Esse discurso de que você pode fazer o que quiser e Deus vai te entender porque Deus é amor, é perigoso, porque o mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que mandou juízo lá para Sodoma e Gomorra, é o mesmo Deus que ordenou vários atos de purificação moral, e a gente enxerga isso no Velho Testamento. É muito sério, meus irmãos, aquilo que está sendo dito nesse sermão. Depois os irmãos, se assim desejarem, podem ler outras referências. Eu vou ler somente uma que é deveras importante para entender isso que está sendo dito, que é o que o apóstolo São Paulo disse aos Romanos, no capítulo de número 16, versos 17 e 18, sexto livro do Novo Testamento, carta à igreja de Roma. Capítulo 16, versos 17 e 18 dizem assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Isso é muito sério, meus irmãos. Cuidado. Se um dia tiver um problema na igreja onde você congrega, nunca esteja do lado de quem causou a divisão. Nunca esteja do lado de quem desafiou de maneira injusta a boa ordem da casa de Deus. Nunca esteja do lado de quem promove a divisão. E como cantava o saudoso pastor Eliezer Rosa, divisão não vem de Deus. Quem primeiro dividiu, lá no céu não entra mais. Divisão não é de Deus. Cuidado com o discurso democrático. Cuidado com o discurso de que na igreja todo mundo é igual e tudo tem que ser feito de maneira igual. Outro dia eu ouvi uma pregação do nosso pastor presidente muito lúcida, muito profunda sobre isso. Na igreja nós temos um governo em que Deus é a maior autoridade, porque Ele é aquele quem nos guia, Ele é o nosso bom pastor. Entretanto, Ele governa a igreja através de um homem por Ele estabelecido para governar. E na igreja a igualdade é no sentido de que todos foram feitos por Deus, salvos por Deus e vão morar no mesmo céu que Deus. Mas na igreja há hierarquia: o pastor, o evangelista, o presbítero, o diácono, o auxiliar. Existem as pessoas que exercem liderança e cada uma está posicionada no lugar de autoridade que Deus, através do homem de Deus, o colocou. Logo, a igualdade é no sentido espiritual, mas no sentido administrativo, no sentido do governo eclesiástico, existem sim diferenças. Então, discursos desta natureza, que parecem bonitinhos, parecem ser discursos em que todos serão beneficiados, na verdade revelam intenções malignas de quem fala o que não está sentindo. Aleluia! E eu encerro esta mensagem agora para fortalecer a chama de esperança no seu coração. A terceira voz
que está presente no capítulo 12 dos Salmos. É a voz do Deus que age. A primeira voz é a voz do crente que sofre. A segunda voz é a voz do pecador que se orgulha do seu pecado. Mas a terceira e última voz, e certamente a mais importante de todas, é a voz do Deus que age. E está escrito, vamos revisitar o Salmo de número 12. Olha só o que disse salmista Davi. Ele disse no versículo de número 5: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei, diz o Senhor, e porei a salvo aquele para quem eles assopram. Ou seja, Deus não está indiferente à maldade deste mundo. Deus não está indiferente ao sofrimento da igreja neste mundo. Deus vai se levantar e vai agir, colocando as coisas no seu devido lugar e demonstrando para o mundo que o mundo aceitando ou não, Ele é Deus, o mundo crendo ou não, Ele é Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas e Ele é o Deus que fez o homem. Aleluia! Por isso eu digo, Deus não fica inerte diante do sofrimento do justo. Deus não ignora a maldade do pecador. Daniel capítulo 4, verso 31. Deus estabeleceu juízo contra Nabucodonosor, quando este se arrogou num poder que não lhe pertencia. E já caminhando para o encerramento, Deus age na hora certa. Salmo de número 104, versos 14 e 15. Salmo 104, versículo 14 e o versículo 15. Olha só, Deus está no controle de tudo. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. E o vinho que alegra o seu coração, Ele faz reluzir o seu rosto como azeite, e o pão que fortalece o seu coração. Enquanto o mundo caminha para a perdição, Deus está dizendo para você que Ele é aquilo que você precisa. Ele tem o vinho que alegra o teu coração, Ele tem a luz, o azeite para reluzir o teu rosto e o pão para fortalecer o teu coração. Não se desestabiliza por conta deste mal. A voz de Deus ainda é ouvida. Deus ainda tem homens e mulheres neste mundo para serem resistência a esse mal. Se você não consegue confrontar com argumentos, confronte com a sua vida piedosa. Enquanto institucionalizam a mentira, valorize a verdade. A verdade, se institucionalizam o pecado, a infidelidade, seja fiel, seja leal, obediente. Sabe por quê? Porque isso vai ser resistência ao mundo que acredita que Deus não existe e vive como se Ele não existisse. E eu encerro dizendo que nós não estamos sozinhos. O Deus que a gente serve, Ele é invisível aos nossos olhos, mas Ele é real. Ele não age na hora que a gente quer, Ele age na hora que a gente precisa. Ele não age do jeito que a gente pede, Ele age do jeito que Ele sabe que deve ser. Ah, presbítero Lineker, por que a maldade está tão grande e Deus não faz nada? Não é que Deus não faça nada, é porque Deus vai fazer e já está fazendo, de modo que a nossa razão não consegue juntar ainda os pontos, mas um dia vai entender. Sabe por quê? Porque está escrito que todos os joelhos um dia dobrarão e toda língua haverá de confessar que Ele, Jesus, é o Senhor. E eu quero encerrar esse sermão fazendo a leitura desse texto que está na carta aos Filipenses, capítulo de número 2. Carta aos Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 5 em diante. Glória a Deus. Testemunhando o que acabei de dizer,
versículo de número 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O mundo tem rejeitado as verdades que pregamos, mas Cristo será reconhecido por todos como Deus. Aleluia. Por aqueles que hoje rejeitam, suas línguas haverão de confessar, porque o poder e a glória de Jesus será revelado para todo olho nu ver que Jesus é real. E eu encerro dizendo, igreja, você que me ouve, não se atordoe, Jesus está com você. Não se desanime, Jesus está com você. Tenha bom ânimo, a voz de Deus está bradando. Vá sempre à igreja, frequente os cultos de oração, os cultos de doutrina, porque isso vai ser um alimento que vai alimentar de tal maneira a tua alma, que diante desses males tu vai obter resistência para continuar a tua jornada até o dia do Senhor. Tu, porém, vai até o fim, porque naquele dia, meu irmão, tu vai usufruir do grande benefício da fidelidade. Que Deus em Cristo abençoe a cada um, em nome de Jesus.